Boas, bem-vindos ao Dois Solos da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel e hoje temos o Plus João. João, bem-vindo. Bem-vindo, João. Olá, obrigado. Doutora, quem Sente- é tu? Apresenta-te aos dois ou três que nos ouvem. Ouvimos-te mal, Tiago. Eu ouvi-te mal. Diz lá. João, apresenta-te ao pessoal que nos ouve. Eu sou a vítima, não é? Estou inocente, não fiz mal a ninguém, não é? Eu fui convidado, fui apanhado ali num parque de estacionamento e pronto. Sou amigo do Tiago e do Joel, que acho que é assim, provavelmente o maior descende que eu tenho no meu currículo. Sou médico, sou alergologista e não sei o que mais eu te posso dizer. Deixa-te já te fazer uma ou duas perguntas para a gente conhecer um bocadinho melhor e para te dares a conhecer ao pessoal. Exatamente. Pode ser Acho que só. Sim, eu acho que começava por aí. Ia só antes de pronto, irmos já traumatizar o João para o resto da vida. Nós chamámos aqui o João. O João é um amigo e também faz parte da Igreja da Lapa. Foi lá que pelo menos eu o conheci. Não sei se vocês os dois já se conheciam, se calhar já se conheciam antes disso. Não, também não. Então, também o conheceste lá, Tiago. E trouxemos aqui o João para falar de um tema que eu não sabia que o João era apaixonado, mas descobri num dos textos que ele escreveu sobre morte. Portanto, João, descobri que és apaixonado pela morte, e eu e o Tiago achámos que nós queremos muito falar sobre a morte, somos uma veia meio mórbida em nós e achámos que a melhor pessoa para se juntar a nós serias tu, sem dúvida. Mas antes disso, como o Tiago estava a dizer, nós temos aqui um quiz que fazemos a todos os nossos convidados, o que é mentira, porque tu és o segundo convidado e não fizemos ao primeiro, mas a partir de agora todos os nossos convidados vão levar com o nosso quiz. Tiago. João, banda de metal favorita? Enfim, eu coloco isto. Os Desert não contam. Bolas. Então não sei. Eu não sou bem fã de metal, aliás, nem bem nem mal, não é? Portanto, não, talvez não seja a pessoa indicada para falar sobre esse assunto. Ok, balé favorito? Balé favorito? Assim, normalmente todas as peças da Companhia Nacional de Bailado ali no Teatro Camões são absolutamente fenomenais. Eu vi uma há um tempo atrás que foi absolutamente impressionante, sobretudo porque a minha mulher estava com uma gastroenterite brutal e passou o bailado inteiro a vomitar para um saco de plástico. Portanto, foi assim a coisa mais... E ninguém reparou. Portanto, e tu a dizer, amor, aguenta só mais um bocadinho, isto está tão bom, aguenta só mais um bocadinho, se faz favor. Foi, tal e qual. E ninguém reclamou. Ela vomitou 40 minutos sem parar. Foi uma coisa inacreditável. Mas valeu a pena. Vimos uma ACA dançada em pleno pela Companhia Nacional de Bailado e que nunca tinha visto. Foi muito engraçado. Pronto, olha, metal zero, né? Mas balé já percebi que és forte no balé. E vómitos. Mas se levares a Isabela a um concerto de metal, olha que não se nota muita diferença e é capaz de fazer grandes coisas ao estômago. Temos que experimentar. Canção favorita? Canção favorita? Dos HMB, claro. Claro, é o mínimo, por favor, João, não me deixes ficar mal. Eu não sei, são vocês que escreveram aquela música do Traga a Fisga no bolso de trás, não é? Eu gosto muito dessa música, Traga a Fisga no bolso de trás. Já te estragado. Eu, por mim, Tiago, eu ficava já por aqui, a sério. Só mais duas. Uma para o deixar mais à vontade. João, marca de estetoscópios favorita? Littmann, sem dúvida.
Sem dúvida. Obviamente. Há muitos, mas agora por acaso estou interessado. Sentes mesmo diferença ou disseste essa porque é que tu usas ou é mesmo uma diferença absurda? Diz, eu meto este estetoscópio, ouço coisas que não ouço em mais lado nenhum. Sim, é verdade. É melhor. Não há como, é um Ferrari comparado com um Fiat. Ponto. Velho. Ok. Portanto, sempre que eu levar as minhas filhas ao alergologista ou qualquer outro médico, tenho que garantir que eles estão com o estetoscópio da Lippmann. Littmann, sim. ST. Littmann ST. Exato. Já descobri alguma coisa hoje. João, última questão para a gente falar de outras coisas mais fixes, tipo morte. Sabes alguma passagem da Bíblia de cor? Bem, eu tento. Em latim ou em grego clássico, claro. Se for em hebraico também dá. Sim, ou aramaico, também aceitamos. Eu em tempos soube o primeiro versículo da Bíblia em hebraico. Isto é o nível dos nossos convidados, amigos. Mas em tempos. Não digas se não vais nos envergonhar e depois a gente não sabe se está certo ou não. É Barat Elohim. Falta-me o resto. O resto não tenho. Estás a pensar que tu não ias estar à altura e passaste com distinção, exceto na canção dos HMB. Mas de resto, acho que passaste. Mas não és vossa, a sério? Não. O bairro do amor, essa é vossa. O bairro do amor é vossa. Amor já se aproxima um bocadinho mais, mas estás quase. Mas olha, João. E para falar de morte não é para ser morto, tem calma. Exatamente. Mas olha, eu estava a dizer há bocado, e as pessoas podem não saber, mas e eu também não sabia acerca de ti. Foi desde o momento em que comecei mais a trabalhar as redes sociais da Igreja da Lapa que o pastor Tiago veio falar comigo e dizer: olha, tens de falar com o João Antunes porque ele escreve bem e era fixe de vez em quando ele ter um espaço para escrever lá. Eu, é? Então fui falar contigo e o primeiro texto, e efetivamente escreves muito bem, gosto muito das coisas que escreves, e o primeiro texto que tu me mandaste, e aliás, tanto tu como o Tiago semanalmente vão rodando entre vocês e vão fazendo posts no Instagram da igreja, mas o primeiro texto que tu me mandaste era acerca de... Polícia bom. Exatamente. Mas era acerca de morte. O que é neste... Não sei se posso pôr assim, mas há alguma coisa neste tema que te fascina ou... Porquê é que tu escreves de morte? E pelo que eu sei, porque tu depois mandaste um segundo texto também sobre morte, portanto percebi que, não sei se é recorrente, se é uma coisa que fazes com frequência, mas percebi que não foi uma vez que tu escreveste sobre morte, já escreveste mais sobre morte. Porquê? Olha, João, bem, na verdade, eu comecei há uma série de meses, ou talvez já há alguns anos, a escrever algumas coisas para a família e para alguns amigos e para alguns colegas. Foi a forma, enfim, que eu arranjei de tentar expor algumas coisas que em palavras eu oralmente não conseguia fazê-lo tão bem, com tanta clareza. E então, como comecei há uma série de tempo a escrever, e mando semanalmente para o Tiago, o pobre do Falcoeiras, que é uma vítima já há imenso tempo, tal como mando para o meu pai, e para a minha mãe, para a minha irmã, para tios, etc. E quando foi decretado o estado de emergência e o confinamento, foi a única coisa que de facto me passou pela cabeça, porque nós estávamos fechados em casa, a família toda desmembrada. Cada vez que se ligava à televisão era morte. E tornou-se de facto um poço difícil de sair. E foi, mesmo para mim, os primeiros dias foram muito duros. E obrigar-me a pensar num assunto numa perspectiva bíblica foi a forma para me ajudar a mim próprio, em primeiro lugar, e depois foi uma tentativa também
ajudar os meus pais e, enfim, alguns familiares meus que não são cristãos, a passar por estes dias de uma forma, se calhar, um bocadinho mais lúcida. Pelo menos foi a tentativa, não é? Foi nesse contexto. Diz-me uma coisa, João. Nós podemos falar de morte de várias formas. Culturalmente, eu diria que nós somos um povo que tanto foge da morte como canta ou carpe a morte. Portanto, temos aquela ideia das carpideiras, temos aquela ideia do sofrimento. Eu não sei até quanto é que vocês passaram por isso, mas mesmo numa cultura evangélica, às vezes, ainda que eu acho que haja um esforço para vermos a morte à luz da Bíblia, mas estamos numa cultura que exorcizou de alguma forma a morte. Portanto, se pensarmos há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás, se calhar até há menos, as pessoas viviam em casa, as crianças estavam em contacto com a morte e hoje só nomear a morte parece que é algo... Eu lembro-me de ter esta conversa com uma das minhas cunhadas, não crente, e ela disse, não fales isso à frente das crianças. Tentar afastar isso da criança e se calhar até do adolescente ou até do próprio jovem. De que forma é que nós podemos encarar a morte, tanto do ponto de vista cultural, e tu enquanto médico, embora seja numa vertente que se calhar não lidas tanto com a morte como outros colegas teus, mas enquanto crentes, o que é que nós podemos dizer acerca da morte a quem tem medo dela? Bem, em primeiro lugar, eu acho que há duas coisas que tu focaste, ou duas visões, duas abordagens de facto muito distintas. Uma é aquela ideia quase romântica, não é? Da morte, entender a morte como parte da alma de um povo, e outra de uma forma tão fugidia ou temerosa que nos leva a simplesmente ignorar a realidade, apesar da realidade não mudar, mesmo que a gente a ignore. Nem uma nem outra são, pelo menos na minha opinião, formas muito saudáveis de conviver. A morte não é normal, a morte não é amiga, a morte não deve ser vista de uma forma natural, porque ela não estava cá quando tudo isto foi criado. Ela não foi inclina desde T0 para onde fomos convidados a viver. É uma intrusa. E nesse sentido, abraçar a morte dessa forma como os românticos o fizeram no passado, como a nossa cultura fez durante muito tempo, é uma convivência talvez demasiado promíscua com uma coisa que nós não queremos ter dentro de casa. Agora, de facto é estranho, ninguém gosta de tocar no próprio caixão, não é? Ninguém gosta de ter a morte diante dos olhos, mas falar da morte não tem que ser mórbido. Falar da morte é sábio. Os sábios, à luz da Bíblia, mantêm a morte diante dos olhos até o fim. E isso é uma mensagem bíblica que é, de facto, muito contra a natura os dias em que vivemos, onde as pessoas simplesmente preferem enfiar a cabeça noutra coisa qualquer e ignorar aquilo que se passa, não é? Portanto, a morte acaba por ser uma espécie de despertador que toca de uma forma muito ruidosa, muito gritante, ainda que nós não o queiramos ouvir. Não é? Essa é outra questão. É interessante, eu não sei se vocês alguma vez olharam com atenção para os funerais. Não é? Os funerais são um tubo de ensaio muito estranho, porque há de tudo. Há sempre as pessoas que estão cá fora a fumar nervosas, há as pessoas que estão simplesmente, que
foram lá só porque sim e que estão a contar piadas. Não é? Há gente que ri nos funerais como se fosse uma ida ao café. E algumas das melhores piadas são contadas em funerais. Mas eu creio que contigo não seja pela aquela bela indiferença esquizoide, não é? Ou quase autista, mas que seja uma tentativa de ajudar. E a verdade é que... Eu só ouço, eu nunca Só conto. ouves, ok. Não remetes ao silêncio. Mas existe muito isto, quer dizer, existem muitas formas de lidar com a morte que não é natural, mas existe uma forma que é biblicamente correta e que nos faz bem, que efetivamente nos transforma. Diz-me só uma coisa, eu tinha partilhado convosco uma citação do Dom Duarte, não do Dom Duarte, o atual, mas do rei Dom Duarte, com a qual eu discordo, consigo perceber o ponto, mas pensar muito na morte tira o gosto pela vida. Ora, eu diria que os cristãos são convidados a pensar na morte, não para tirar o gosto pela vida, mas para que esse gosto seja mais apaladado e seja trabalhado. Concordas com isto? Não, totalmente. Quer dizer, se não concordasse, seria tudo menos cristão, não é? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, não é? Melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, onde há alegria, não é? Porque nela vemos o fim de todos nós e é isso que nos faz aplicar o nosso coração, quer dizer, é isso que nos faz perceber aquilo que nos vai acontecer amanhã, é aquilo que nos obriga hoje a viver o dia de uma forma um bocadinho distinta, e de uma forma muito melhor. Uma das coisas que eu não sei se aconteceu com muita gente ou não, mas que me pareceu ter acontecido durante este estado de pandemia, foi, apesar da distância, haver uma aproximação entre pessoas muito saudável. Ou seja, houve pazes a serem feitas, houve ódios a serem ultrapassados, houve pacificação no meio da guerra, que é uma coisa um bocadinho estranha. Mas esta pacificação, eu creio que de facto é uma pacificação por causa da iminência do fim. Isso era uma das coisas que eu queria puxar também, e tu já estás a puxar um pouco nesse sentido, que é deduzo que passes muito tempo no hospital, a trabalhar, não sei se é só em clínica, se estás no hospital também, mas, bem, e de certeza conheces muitos médicos, e estavas agora a puxar um bocado isso no efeito que a pandemia teve nas pessoas mesmo em relação à visão que têm da morte. Tu sentiste, por exemplo, que no teu dia-a-dia as pessoas com que tu te cruzavas começaram a ver a morte de uma maneira diferente ou a encarar a morte de uma forma diferente? Ou seja, já estavas a abrir um bocadinho nesse sentido, de dizer se sentiste que as pessoas procuravam mais as pazes, etc. Foi uma coisa que no dia-a-dia tu sentiste mais, ou seja, quando desconfinaste e voltaste, ou sentiste muito medo, as pessoas com muito medo? Eu confesso, eu senti isso dentro da família. Uhum. Na minha família, eu de facto apercebi-me de algumas coisas a acontecerem no subterrâneo que me deixaram muito, muito feliz. Aquilo que, de uma forma se calhar mais superficial e menos avalizada, me pareceu acontecer no mundo, aí fora, foi exatamente o contrário. Ainda hoje estive ao telefone com uma colega minha dos cuidados intensivos de São José, que me dizia: está tudo louco e ninguém vai ficar igual. Ninguém vai ficar igual. Os miúdos estão perturbados, ficaram alterados com muito daquilo que aconteceu. Os idosos ficaram muito mais isolados, com processos de demência muito mais acelerados. As angústias vieram todas ao de cima. Os medos tomaram conta das pessoas de tal maneira que fizeram pessoas aparentemente lúcidas tomarem decisões estapafúrdias. Muito
pode ser o último dia que vou viver, não é? E isso sim, dá para encher um caminhão de histórias, não é? Mas achas que tem a ver com o facto, desculpa Joel, achas que tem a ver com o facto de nós não pensarmos assim tanto na morte, de acharmos que somos imortais? Da morte ser algo que está para lá dos nossos pensamentos diários, e quando isso aparece como uma inevitabilidade diária, que tanto dá para o lado positivo como dá para o lado negativo que tu estavas a falar agora. Sim, sem dúvida. Agora, a questão é, sem uma perspectiva cristã, sem esperança, é um terror. Aquilo que estamos a viver é um terror, é uma coisa completamente destrutiva. É porque tudo aquilo em que tu confias, tudo aquilo em que tu depositas a tua segurança, a previsibilidade do dia de amanhã, desapareceu. Desapareceu. Quer dizer, esta minha amiga dizia-me assim: oh João, tu conheces, tu sabes que eu planeava todos os fins de semana com um raio de 3 meses. Portanto, todos os fins de semana dela, no espaço de 3 meses, por causa das escalas hospitalares, eram todos eles controlados. E diz-me ela agora: eu nem no Natal sei o que é que vou fazer. Eu nem no Natal consigo ter a previsão ou ter um plano que seja. Portanto, isto é, de repente, o teu chão desaparece. E este foi talvez o motivo de tanta depressão e de tanta ansiedade, que ainda agora está, não vou dizer que está a começar, mas que não, provavelmente não vai terminar já, não é? E aqui o Evangelho faz a diferença, porque sem esperança não há como retomar uma vida normal, não há como respirar e acordar de manhã, não vou trabalhar e vou trabalhar feliz. Não, vou tentar sobreviver mais um dia. Portanto, é possível estar perto da morte sem conseguir ver a morte como ela é. É possível estar perto da morte e viver assim. É mesmo verdade, por exemplo, aqui entre nós os três somos pessoas que acreditamos, obviamente, e eu sei o que foi, de repente, pensar que tinha uma certa previsibilidade no meu ano, né? Mesmo a nível de trabalho, etc. E de repente, literalmente, de um dia para o outro, as coisas mudarem completamente. E de repente ficar a navegar à vista, ou seja, que já nem era daquelas coisas, sei o que é que vai acontecer, ou sei como é que é a minha agenda de trabalho nos próximos 3 meses. Eu não sei como é que é daqui a 15 dias. E mesmo assim, por exemplo, ainda me aconteceu este mês, tinha coisas programadas num sábado e na terça-feira estão a ser canceladas, a dizer, olha, isto está outra vez a mudar, estão canceladas. E eu que acredito, às vezes é difícil, há aquela ansiedade de lidar com isto, de lidar com esta imprevisibilidade. E mesmo para mim que acredito foi de veras importante perceber aquilo que supostamente eu estou farto de saber, que realmente o dia da manhã a Deus pertence e é Ele que está mesmo no controle de todas as coisas. E aquelas coisas que nós pensamos controlar estão muito longe do nosso controle. Estão muito longe do nosso controle. E é por isso que ao mesmo tempo que isto é um período é terrível para todos, de uma maneira mais para uns do que para outros. Para aqueles que não acreditam, acredito que o pedaço de dor e de desespero possa ser maior, né? Porque a nossa esperança está para lá disto. Ao mesmo tempo, acho que é uma grande oportunidade e queria também ouvir-te, João, ouvir-te, Tiago, mas há uma oportunidade porque a partir do momento, como tu estavas a dizer, que as pessoas perdem o chão ou acham que os seus alicerces estão muito bem, estão sólidos numa coisa, abre uma oportunidade para realmente perceber que se calhar as coisas que às vezes até nos olham e acham que somos tontinhos de acreditar num Salvador que veio morrer para que nós, ao passar pela morte, não ficássemos lá. De repente as coisas podem começar a fazer mais sentido e realmente no mundo em que realmente as pessoas percebem, realmente aqui não há esperança, é isto que o mundo tem para me oferecer, é só imprevisibilidade, eu achar que controlo e não controlo nada, e de repente há um caminho que se pode oferecer de quebra disso, é verdade, Totalmente. E é o que tu disseste, a morte não fazia parte, a morte agora faz parte, vamos todos passar por ela. A questão é o que é que acontece depois disso. Totalmente. Agora repara na mudança de paradigma e no quão libertador pode ser
tu estás completamente dependente de ti e de repente perceberes que tudo aquilo que tu consegues fazer é segurar em pequenas cordas, mais nada. Portanto, basicamente, tu na verdade nunca controlaste foi coisa nenhuma. Isto pode ser, para uma mente obsessiva, isto é completamente disruptivo, não é? Isto é uma coisa de loucos. Mas isto é simultaneamente a maior libertação que tu podes ter. O perceber que as coisas, efetivamente, não és tu que as controlas. É voltar a ser criança. Isto é a tua oportunidade de voltar a ser criança, não é? Todos nós, há bocadinho, estávamos na brincadeira por causa das músicas da Fisga do Bolso de Trás, não é? O regressar aos tempos de infância é uma coisa que toda a gente acha bem agradável, é uma saudade boa. E isto é permitir-te viver o resto da tua vida como tu devias ter vivido sempre, que é como uma criança que é cuidada por alguém que não és tu. E essa é o maior desafio, eu acho, o maior desafio desta época, para mim, foi esse. Mas, se Deus quiser, há de ser a maior conquista dos últimos séculos. Não é? Deixa-me colocar o ponto na nossa sociedade e no Ocidente. Isto é, aquilo que a gente tem estado a falar, se calhar é a realidade para muitos da Igreja perseguida, para muitos que vivem em guerra, para muitos que vivem debaixo de opressão política. E nós também estamos descansados no nosso mundo mais ou menos perfeito e previsível, ou estávamos. E às vezes somos muito seguros daquilo que temos e estamos agarrados àquilo que temos, estamos habituados a ir à igreja todos os dias, ao domingo, à quinta, de ninguém nos prender ou de ninguém, quer dizer, a gente pode ser gozado, mas se calhar não somos violentados, não somos violados, não somos agredidos e não sentimos a fé desse ponto de vista, não somos... Claro. É um músculo que nós não temos, ou melhor, é um músculo que nós temos muito atrofiado. Não é? Agora temos que pôr mais em prática. Agora precisamos de o estimular, sem dúvida. Mas agora repara, também o colocar as nossas fraquezas ou atribuir-lhes a responsabilidade daquilo que somos às condições que temos, que nos foram dadas por Deus, também pode ter aqui um quê de perverso, que me pode levar a fustigar-me porque vivo num mundo ocidental. E como tal, eu não presto porque vivo num mundo privilegiado. Não, pá, de todo, é assim. Quando Jesus, no barco, lhe deram uma almofada, quando o pai lhe deu uma almofada para dormir, ele dormiu numa almofada. Ele não agarrou na almofada, lançou o barco fora e disse, não, eu vou viver uma vida ascética e eu quero sofrer. Não, pá, de todo. Se temos oportunidades de conforto, não são as oportunidades de conforto, ou melhor, não é um colchão de penas que faz de nós fracos cristãos. Não, o meu ponto era mais até ligar às pregações e ao tema que estamos a estudar, que é a questão do discernimento e tentarmos olhar para a nossa realidade com olhos bíblicos. Exatamente. Sem dúvida. Sim, aqui uma questão, há uma questão... Esse é o grande desafio, eu acho. Há uma questão fulcral, e eu percebo o que estão a dizer, que é tudo uma questão de agradecimento, não é? Ou seja, quem tem pouco, se calhar é muito mais agradecido do que aqueles como nós não passaram fome um dia na vida e que facilmente nos queixamos por coisas mínimas. E o nosso maior, não sei se é o maior defeito, mas sem dúvida que é um grande defeito, pelo menos meu, que é esta capacidade, esta ingratidão latente que está lá, de tudo aquilo que realmente, como estavas a dizer, João,
que Deus escolheu dar-nos, e isso é algo incrível. Desculpem, a gente o nosso tempo está quase a acabar. Eu queria voltar um bocadinho atrás, ainda na questão da morte, uma coisa que o Tiago falou há bocado, que tinha a ver com esta higienização da morte da nossa sociedade, ou seja, que a morte passou a ser um assunto assim meio desconfortável, sofrimento também. Tu que tens 2 filhos, tu falas da morte com eles? Na verdade, o Martinho fala da morte comigo. Quase todas as semanas me pergunta, primeiro diz-me que eu sou velhinho, não é? Pai, tu és velhinho. Confirmamos. Tu pareces velhinho. No outro dia nós estávamos a decorar um versículo muito interessante em que Deus nos compara à erva que nasce e seca no dia seguinte. E ele diz-me: pai, tu de costas pareces a erva. E eu já percebi que os meus dias estão mesmo a caminhar para o fim. Não tenho grande esperança. A Noemi, a minha filha mais nova, ontem dizia-me assim, ela vai fazer 5 anos esta semana, e eu assim ao pé dela disse: eu agora já não tenho bebés, e agora como é que vai ser ela? Pai, tu agora morres e eu depois cresço e tenho bebés. Está resolvido, pronto. Mas sim, mas estavas a dizer, ou seja, o teu filho procura também para esta morte, para falar de morte, não para esta morte, não para a tua morte, mas para falar de morte. Mas ele é uma coisa que o angustia, e ele diz estas coisas muitas vezes assim, em jeito de brincadeira, mas eu noto que isso é uma coisa que o angustia. Ainda há um tempo atrás, ele tinha ido passar uns dias de férias com o meu pai. Quando voltou, naquela noite, bem, foi uma choradeira, porque perguntou-me se eu ia morrer. E eu disse: bem, espero não morrer amanhã, mas eventualmente vou morrer. E então quem é que vai cuidar de mim? Martinho, olha, o pai pode morrer, mas tu tens um pai no céu que nunca te vai deixar. E esse não se engana, esse não erra como eu erro. Enfim, ele não ficou muito convencido, confesso. mas pronto, pelo menos tentei. Mas é mesmo isso, sabes? Eu vivo sempre... Eu às vezes tenho um dilema, aliás, ainda o ano passado ou há 2 anos morreu um tio da Joana, e havia a questão de funeral, velório e o que é que a gente fazia com as miúdas. Ou seja, e já havia esta dualidade, porque efetivamente nós, enquanto cristãos, a morte não é algo que deve estar fora do nosso léxico. Aliás, se a morte estiver fora do nosso léxico, Jesus está fora do nosso léxico, e é um grande problema. E a vida perde sentido. Pronto, exatamente. E é algo que, tal como tu fazes, que o Tiago faz, que eu faço, obviamente quando nós, só de as levar à igreja, de fazer o culto doméstico, etc., a morte de Jesus pode não ser todos os dias, mas está lá, e a gente fala disso, e fala da história de Jesus, do seu nascimento, da crucificação, da ressurreição. Portanto, desde pequeninas, desde que eu me lembro, que elas lidam com a morte. Mas lidam com a morte neste sentido, estão expostas a saber que morreu, ressuscitou. E lembro-me que para nós foi um bocadinho angustiante ainda assim saber o que é que era a coisa a fazer, porque apesar de tudo são crianças, né? Levá-las a um funeral, etc. Eu depois já não sei exatamente como é que foi, e se chegámos a grandes conclusões, mas elas acabaram por ir connosco ao velório. Foi uma experiência para elas assim um bocadinho estranha, mas ao mesmo tempo nós temos tentado trazer alguma, e como tu também estavas a dizer, alguma, não sendo a morte uma coisa natural, mas uma naturalidade de perceber isso. E mesmo no tipo de respostas que damos, como tu estavas a dizer, da higiene, eu estava a dizer e tu estavas a complementar, de eles perceberem que sim, nós vamos morrer. E não dizer só quando fomos muito velhinhos. Não sabemos. E acho que isso estava curioso por te ouvir, porque às vezes são coisas que a mim me angustiam, de saber que elas não vão perceber, obviamente,
tudo o que a gente diz acerca da morte. Obviamente que elas vão ficar preocupadas se os papás morrerem, espero que elas fiquem bem. A minha filha mais nova, pelo visto, não fica tão preocupada. Eu confesso, eu não tenho uma ideia completamente inamovível sobre isto. Nós somos muito criticados, os avós não lidam bem com esta nossa, com este nosso enfrentar a realidade de uma forma tão prosaica, se quiser, e vivem um pouquinho naquela ideia de não, a bolha faz-lhes bem, porque são inocentes, porque assim, eu sou cristão e a Bíblia diz que é a verdade que nos liberta, portanto, se eu tiver outra coisa para lhes dar que não é a verdade, eu acho que só estou a atrapalhar e a enredá-los em histórias de Pai Natal, que já agora não existe. Não sei se faz muito sentido. Espera aí. Foi o convite que eu levou. Foi o convite que eu levou. Exato. O que é que tu sabes? O que é que te revelaram no hospital? Que eu não sei. Obeso, idoso, problemas cardiovasculares. Foi. Não sobreviveu. Está feito. João, nós vamos ter que te convidar outra vez para continuarmos. O nosso tempo está a chegar ao fim. Deixa-me terminar. Nós podíamos ter falado de vários outros textos. O João foi falando de alguns. Deixa-me terminar com: ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Esperança que nós temos é essa. Por um lado, a morte é passagem para a verdadeira vida. Por outro, somos humanos e estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Portanto, nem sempre pode ser fácil vê-la e vê-la naqueles que mais amamos. Há dor envolvida, mas a nossa esperança é que aqueles que estão em Cristo, eles não morrem verdadeiramente. Há uma nova vida. João, obrigado por teres vindo, por teres falado connosco. Para quem nos ouve, mandem comentários. Nós vamos querer voltar a ouvir o João, vamos querer voltar a falar sobre estes temas. Se quiserem entrar em contacto connosco, podem fazê-lo através do mail, 2solaslapa@gmail.com. Estamos pelas redes sociais, estamos pelo Facebook, estamos pelos podcasts, estamos pelo Instagram. Falem connosco, comentem. Peçam para o João voltar, que ele foi difícil convencê-lo a vir. João, estamos gratos. Uma boa noite. Obrigado, João. Obrigado, meus amigos. Para casa. Grande abraço para vocês. Para ti também. Grande abraço. Vemo-nos no domingo. No domingo. You're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end.